Então, deixa eu ver aqui para compartilhar apresentação. Vamos lá. Pam, para. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Estão vendo? Vamos. Então vamos lá. Então, ó, pessoal, a gente vai começar agora a falar sobre amplificador de potência, tá? Então, a gente viu agora amplificador EC e CC, né? Que amplificam tensão e corrente. E agora a gente vai falar um pouquinho de amplificador de potência, tá? Então, olha lá. Vamos vir aqui, pessoal. Então, olha só, pessoal. Em um sistema de estéreo, de rádio ou de televisão, tá? Então, sistemas de telecomunicações, na grande maioria, tá? O sinal de entrada, ele é muito baixo. Ele é de tensão muito baixo, tá? Após vários estágios de ganho de tensão, o sinal torna-se maior e nesse último estágio de um sistema, as correntes do coletor são muito maiores porque as impedâncias das cargas são menores, tá? Então é isso, pessoal. Todo rádio, televisão, o sinal de entrada dele é muito fraquinho, tá? E ele vai passando sucessivas, tá? Estágios de ganho de tensão, sucessivos amplificações de tensão, até que ele entre em um sinal maior, tá? Pessoal, os transistores de pequenos sinais são utilizados tipicamente no início do sistema e os transistores de potências utilizados tipicamente no fim do sistema, tá? Os transistores de sinais, pessoal, vocês vão estudar ele mais a fundo, tá? Em análise de sinais de sistemas, tá? Já fizeram? Alguém já fizeram ou não fizeram? Ou vão fazer ainda? Eu já fiz. Já fez análise de sinais de sistemas? É. Tá? Lá a gente vê a aplicação desse tipo do transistor para filtro, amplificação, diminuição de sinal, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ver, tá, a função do transistor como amplificador de potência. Tá? Na verdade, lá você vê o sinal no teu sistema como um todo. Isso mesmo. Porta a entrada e como você vai fazer. Mas depois você vai aplicar os filtros, passa alto, passa baixo, isso passa mesmo. média, passa faixa. É isso mesmo. Olha só, pessoal. Então, a gente tem, ó, antes, tá? A gente vai falar aqui, ó, de uma classificação de amplificadores, tá? Então, pessoal, a gente tem amplificadores de potência de dois tipos. Três tipos. Um que a gente chama de classe A, outro que a gente chama de classe B e outro que a gente chama de classe C, tá? Então, olha só, amplificador classe A, amplificador classe B e amplificador classe C, tá? Qual que é a diferença, pessoal, desses amplificadores? Então, olha só, pessoal, no meu amplificador classe A, tá? O transistor, ele opera sempre na região ativa, tá? O que é, pessoal? Lembra que um transistor, ele tem a região ativa, a região de corte e a região saturada, né? Ele tem três regiões que ele opera. Na minha região ativa, tá? Ele opera deixando a corrente passa, tá? Normalmente do meu ponto coletor para o meu emissor. Então, na minha região ativa, o meu transistor, ele deixa a corrente passar livremente, tá? Só tem uma queda de tensão entre as portas. O meu transistor, na região de corte, tá? Quando ele atua na região de corte, o que é a minha região de corte do transistor, tá? Pessoal, um transistor, ele pode atuar, tá? Em uma das principais aplicações dele é como um retificador, né? Ou seja, pessoal, ele corta um sinal, dá uma direção da nossa senoide de corrente,
tá? Ou seja, pessoal, a minha ondas... Então, olha, vamos lá. Esse daqui, ó, é o nosso filtro classe A. Então, esse daqui é o nosso filtro classe A, tá? Então, olha só, pessoal, o meu filtro classe A, a corrente no coletor, tá? A corrente que passa pelo coletor, se o meu transistor, tá? Ela tá na região ativa e o meu amplificador classe A, ele opera com o transistor na região ativa, tá? A minha corrente, ela consegue passar da minha porta coletora para minha porta emissora, tá? Então, quando a gente analisa a nossa corrente IC aqui, ó, ela ainda é uma senoide, tá? Então, ela é uma senoide na porta do coletor, do emissor e do base, tá? Então, esse é o transistor classe A. Ele é um transistor que opera com uma corrente. Então, ó, geralmente, o ponto Q no centro da reta de carga. O que é o meu ponto Q, pessoal? O meu ponto Q, ele é uma corrente e uma tensão, tá? Que vai fazer com que o ponto Q, então, que quando a gente pega aqui, ó, o nosso gráfico de corrente por tensão, tá? O meu ponto Q, ele é um ponto aqui, tá? De corrente e tensão, tá? Que acima deste ponto Q aqui, ó, qualquer região acima dele, o nosso transistor, ele tá na parte, ele atua de forma ativa, tá? Então a gente pega aqui, ó, pessoal, a gente pega o ponto Q para esse transistor, tá? No centro da reta de carga. Então esse é o primeiro transistor. O nosso segundo transistor, tá? É o nosso transistor de classe B. Luiz, esse primeiro aí, ele iria marcar como se fosse uma tensão média ali, naquela reta, e cortar tudo para cima que passasse ali? Esse ponto Q aqui? Seria como se fosse uma tensão média. Esse ponto Q aqui, ó. Corrente. Ele é uma determinada corrente que a gente chama de ICQ. E uma tensão que a gente chama de VCQ, que atuando com essa corrente e essa tensão, então, eu garanto que o meu transistor tá na minha região ativa. Tá na região ativa. Isso. Tá? De trabalho dele. Isso. Como que a gente muda como que a gente muda a área de trabalho do transistor, tá? É justamente aumentando ou diminuindo a tensão da porta coletora, tá? Então, conforme você controla a tensão da porta coletora, você controla se o transistor... Isso aí é lá de eletrônica 1. Você controla se o transistor vai atuar na região ativa, de corte ou saturada, tá? Então, olha só, pessoal. Esse é o meu amplificador classe A, tá? Tem alguns gagzinhos ali para como a gente achar o ICQ, o VCQ desse tipo de transistor. Então, esse é o nosso primeiro transistor, o transistor de classe A, tá? Já já eu vou mostrar a foto dele para vocês aqui e vocês vão ver que ele não é tão novidade como a gente achou que ele era, tá? Segundo transistor aqui, pessoal, o nosso transistor de classe B. Pessoal, esse transistor, ele é polarizado de forma que o ponto Q atua esse transistor na forma de corte. Então, ó, esse daqui, ó, região ativa, esse daqui atua em corte, tá? O que é, pessoal, o meu corte, tá? Um transistor, ele atua, quando ele está atuando no modo corte, tá? Ele está atuando basicamente como um retificador. Então, esse daqui é o classe B, ó. Opa. Esse daqui é o meu classe B, tá? Então, ele está atuando na região como um retificador. E um retificador, pessoal, de meia onda, tá? A gente escolhe um ponto Q para o meu transistor de classe B,
de forma que a onda no coletor, ó, na porta coletora, seja meia onda, tá? Então, ó, quando a minha senoide é positiva, ele permite a passagem de corrente. Quando a minha senoide é negativa, ele não permite a passagem de corrente. Senoide positivo passa corrente, senoide, quando ela é negativa, ele bloqueia, tá? Então, essa onda aqui, ó, tá? Lembrando que essa onda aqui, que é uma senoide, a gente transforma nessa onda periódica, tá? E a gente escolhe o nosso ponto Q de forma a esse corte aqui, ó, acontecer no meio da minha senoide, tá? Então, ó, o corte aqui acontece no meio da senoide. Ó, lembrando que ele atua como um retificador, ele não está atuando, ele está atuando no mesmo princípio de funcionamento, mas ele não é um retificador, pessoal, porque essa corrente aqui não é alternada, tá? Ó, ela é uma corrente senoidal, mas ela é contínua, ó, porque ela não fica negativa, tá? Ela é uma corrente positiva só. O meu transistor de classe B, a gente escolhe uma tensão. E ó, tudo maiúsculo aqui, ó. Essa tensão ICQ e essa entrada aqui, ó, é tudo da minha porta, é tudo da minha tensão de corrente contínua, tá? Então, a gente define a operação do transistor pela corrente contínua, tá? Igual eu falei para vocês, a corrente alternada, ela altera, ela é uma senoide que muda de sinal. Então, é difícil a gente garantir o funcionamento correto do transistor através da senoide, tá? Então a gente usa o funcionamento do meu transistor, ele é garantido pelo circuito, pela parte contínua do circuito, tá? Então, é porque às vezes eu estou falando aqui que atua como um retificador, vocês estão achando que essa tensão aqui no classe A, ela é alternada e aqui no classe B ela é contínua. Em todas ela é contínua, ó, porque ela não está alterando o sinal dela, tá? Ele só funciona aqui, ó. O meu transistor de classe A, ela é uma senoide, tá? No meu de classe B, ela transforma numa onda periódica, tá? Mas que a gente mantém a amplitude aqui da senoide, tá? E por último, pessoal, a gente tem que o nosso transistor de classe C, tá? Ele opera apenas com partes no semiciclo positivo da tensão, CA, produzindo uma corrente de coletor. Breves pulsos de corrente. O que isso significa, pessoal? Significa aqui, ó, que para o meu transistor de classe C, a gente escolhe um ponto de operação Q, tá? Ó, lembrando que um ponto de operação Q é uma corrente Q e uma tensão Q, VCQ. A gente escolhe um ponto de operação, pessoal, no qual, ó, ele vai ser, ó, menor do que a metade, tá? Então, ó, ele pega aqui, ó, só pequenos pulsos da minha corrente no coletor, tá? Também como um retificador, tá? Não é um retificador porque a corrente aqui já é contínua. Então, ele trabalha assim com pequenos pulsos, tá? Então, vamos dar uma olhada no meu amplificador de classe A. Pessoal, esse amplificador classe A lembra alguém? Esse amplificador parece um emissor comum, né? Oi? Emissor comum? Ele é o emissor comum, tá? Então, olha só, pessoal. O meu amplificador de emissor comum, ele não dá um ganho na tensão do sistema? Ele não dá um ganho na tensão? Dá um ganho. Se a gente aumenta a tensão, ó, a potência é V I. Se a gente aumenta a potência, a gente não aumenta... Se a gente aumenta a tensão, a gente não aumenta a potência também? Sim. Então, pessoal, o meu amplificador de potência classe A nada mais é, tá? Do que um amplificador EC. Então, ele é um amplificador de emissor comum. Ele só
tem uma potência. Só agora a gente vai analisar, tá? O ganho de potência que ele vai ter, tá? Olha só, pessoal, olha só. Então, as características desse amplificador de classe A. O meu amplificador de classe A, ele é um amplificador de condução 360, tá? Então, olha só, o que que isso significa? Significa, ó, que ele conduz toda a minha onda, tá? Lembra quando eu estava explicando o amplificador EC para vocês? Eu falei que o meu amplificador EC ele é um amplificador que atua na região ativa? Então, tá? Ó, ele atua aqui na região ativa, tá? Olha só, pessoal, ó, a distorção desse amplificador, e já já eu vou explicar mais detalhadamente o que é distorção, tá? Ela é de baixo, devido à distorção não linear, tá? Ou seja, como a gente não lineariza a onda, a gente não joga parte da onda fora, a gente não perde ela. A eficiência dela, pessoal, máxima é de 25%, tá? A maior tensão dele, a tensão máxima é igual à minha tensão de corrente contínua, tá? Então, com esse amplificador aqui, a máxima potência que eu consigo é quando a tensão de saída é igual à minha tensão de corrente contínua, tá? E a gente pode usar esse transformador de acoplamento para obter uma eficiência de 50%, tá? A gente pode usar esse aqui eu vou explicar mais para frente o que é um transformador de acoplamento, tá? Pessoal, amplificador de baixa potência em que a eficiência não é importante, tá? Então, o amplificador classe A, ele é um amplificador de baixa potência, tá? Então, a gente usa quando a gente está falando de tensão e de potências pequenas. Então, esse é o amplificador de classe A. Olha só, pessoal, o meu amplificador de classe B, tá? Agora, ele já tem uma carinha diferente, ó. Eu uso 2 transistores, tá? Ele já é diferentão quando a gente compara com o amplificador classe A, que a gente já conhece, né? Classe B, ele é diferentão aí, ó. Pessoal, ele é um condutor, ó, de 180 graus. A LP, o que isso significa? Ó, significa que ele conduz só meia onda, tá? Então, a minha tensão de saída vai ser de meia onda, tá? Pessoal, também é de distorção baixa, tá? A eficiência dele... Opa, não. Ó, ele também é de distorção baixa ou moderada, tá? Devido ao cruzamento da corrente dos 2 transistores, tá? Ele já tem uma eficiência muito grande, tá? E já já eu vou explicar o que é a eficiência para vocês, tá? A eficiência máxima dele é igual à minha de corrente, tá? Pessoal, e onde que a gente usa ele, tá? A gente usa no efeito push-pull, em transistores complementares na saída, tá? Então, isso daqui é para ele dar um grande boost de potência na saída, tá? Pessoal, amplificadores de potência para saída, porque usa uma configuração Darlington e diodos de polarização, tá? Lembra da configuração Darlington? Que a gente põe que a gente coloca 2 transistores em série, tá? Então, ele usa a mesma ideia de configuração. E esse daqui, pessoal, é o meu amplificador classe C, tá? Ó, a condução dele é menor de que 180. Como a gente tá vendo aqui, ó. Não pega nem meia onda, tá? É menor do que meia onda a condução dele. A distorção dele é alta, mas ele tem máxima eficiência, tá? E a máxima tensão que a gente consegue nele é 2 vezes a minha VCC. Ah, pessoal, eu falando isso daqui não quer dizer nada para vocês ainda, tá? Mas agora eu vou voltar e vou explicar amplificador por amplificador mais detalhadamente, tá? Principalmente o A e o B, que é o que a gente usa mais. O C, eu vou só falar um pouquinho dele no final, tá? Mas o A e o B a gente vai entrar a fundo no estudo dele. Então, olha só, pessoal, vamos começar, ó, pelo meu amplificador de classe A. O que é a distorção, pessoal? Que a gente está falando?
tá? A distorção aqui, pessoal, é a distorção na minha reta, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, a nossa corrente IC e a nossa tensão no EC aqui, ó, tensão na porta emissor-coletor, tá? Ou seja, pessoal, quando a gente está trabalhando com esse amplificador, tá? A distorção que a gente tem aqui, ó, entre a minha corrente e a minha saída é nula. Por quê? Se a minha corrente de entrada é uma senoide, a minha tensão vai ser uma senoide. De mesma, não vai ter uma mudança de fase nem de amplitude, tá? Então, esse transistor aqui, pessoal, esse amplificador, ele não distorce. Então, ele não altera a fase. Ó, então, ele não altera a fase e nem a amplitude. A amplitude ele altera sim, porque ele aumenta, né? Mas ele não altera a fase da minha saída, tá? Então, olha só. A mesma fase da minha corrente IC vai ser a fase da minha tensão EC, tá? E LP, qual que é o ganho de potência que a gente tem aqui, né? Então, olha só, a gente pode medir o ganho de potência no meu amplificador de classe A de dois jeitos, tá? A primeira forma que a gente pode medir o ganho de potência é a gente dividir a potência de saída pela minha potência de entrada, né? Então, se eu meço a potência que está entrando nele aqui e meço a potência que está saindo nele aqui, medir a potência de entrada, medir a potência de saída, tá? Eu consigo ver o ganho de potência que eu tive, né? Ou, pessoal, o ganho de potência a gente pode calcular como o ganho de tensão vezes o ganho de corrente, tá? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, como que a gente faz, como que a gente calcula o ganho de tensão no nesse amplificador? Alguém lembra? Lembra ou não lembra? Agora não. Não lembra, pessoal? Menos RC por RL? Isso mesmo. Então, ó, o meu ganho de tensão aqui, ó, é menos RC por RL, tá? E o meu ganho de corrente, pessoal, como que o meu ganho de corrente no amplificador, ele não é beta? Né? Ou seja, pessoal, o meu ganho de tensão aqui também pode ser o meu ganho de tensão menos RC por RL, tá? Vezes o meu fator que dá o ganho de corrente é o beta, tá? Então essas são as duas formas que a gente consegue medir o ganho de tensão desse amplificador. Mas então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, eu quero começar aqui com vocês fazendo um exercício um exercício diferente com vocês, tá? Olha só, pessoal, quando a gente estava, tá, estudando este amplificador aqui, tá? Quando a gente estava estudando esse amplificador aqui, quando a gente estava, desculpa, pessoal. Quando a gente estava estudando esse amplificador aqui na análise de como amplificador de potência, né? A gente calculava aqui, ó, a minha tensão de entrada, VB, a gente calculava VE, a gente calculava IE, né? E em cima disso, ó, a gente conseguia achar a tensão esqueci. Aquela tensão REzinha, tá? Então a gente preocupava com esses aspectos, né? Bom, pessoal, eu falei para vocês, tá? Olha só, que o meu amplificador, a gente tem que se preocupar com o ponto de operação dele, tá? Porque o ponto de operação dele vai determinar se ele vai ser
vai determinar se ele está atuando de forma ativa, passiva ou saturada. E para ele ser um amplificador de classe A, ele tem que ser de forma ativa, tá? Então, pessoal, eu quero aqui a gente agora, ó, que a gente encontre a minha corrente IC, que dá o meu ponto Q, e a minha queda de tensão, ó, entre o meu coletor e o meu emissor, de forma que essas duas correntes, ó, estejam aqui, ó, no meu ponto Q, ó. Tá, ó. IC e Q. Então eu quero achar essas duas correntes, tá? Eu vou ensinar vocês, pessoal, como que a gente acha, tá? Como que a gente acha a nossa IC, como que a gente acha a nossa VCQ. E olha só, pessoal, como que a gente acha a nossa RC aqui, tá? Essa aqui a gente já aprendeu, mas eu vou ensinar novamente, tá? Então vamos lá. Olha só, pessoal, tá tudo maiúsculo aqui, né? Então, a gente vai fazer a análise do circuito em corrente contínua. Então vamos lá. Então vamos, ó, importante anotar isso daqui, pessoal, porque isso daqui é importante e não tem no slide, tá? O slide tá com isso daqui e eu vou complementando a teoria através dele aqui, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, fazendo a análise CC, né? Porque como eu falei para vocês, é o meu circuito em corrente contínua, tá? Que vai definir a atuação dele. Então vamos lá. Então eu vou fazer a análise CC aqui, ó, pessoal. Opa. Então olha só, bom, a gente tem com a análise CC, oh, caramba. Ó, tudo na corrente contínua, né, pessoal? O meu capacitor ele funciona como um circuito aberto. Então, ó, esse daqui sai fora, esse daqui também sai fora. Tudo isso daqui sai fora do circuito. Então, o circuito fica só isso daqui, ó, na análise CC. Isso aqui a gente já está cansado de fazer, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Aqui é 30 V de corrente contínua, né? Aqui 490. Aqui é 68 ohms. Aqui 120. E aqui 20 ohms, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, na análise de corrente contínua, né? A primeira coisa que a gente analisa é a nossa tensão na nossa base do transistor, tá? Pessoal, essa tensão aqui, ó, ela tá entre dois resistores séries, né? Então ela serve como um divisor de tensão. Então vamos lá, a nossa VB aqui, ela é... Como que a gente acha a VB mesmo, pessoal? Como que funciona o divisor de tensão? R1. Isso, ó, vai ser, você quer 68, né? É. Que divide? 68 por 400 mais 490. 68 mais 490, vezes a minha tensão de alimentação, que vale 30 volts. Tá? Então vou fazer essa conta aqui agora, pessoal. Ó. Peguem a calculadora aí e façam comigo, tá? Pera, deixa eu pegar minha calculadora aqui que eu perdi ela. Voltei, pessoal. Então olha só, vamos lá.
Param. Então, ó. Vamos lá, 68, que divide 68 mais 490. Essa resposta vezes 30 deu a 3, ó, aqui deu 3,66 volts, né? Ó, essa aqui é a minha entrada VB, tá? Olha só, pessoal. Então, essa aqui é a minha tensão de entrada. Vamos calcular aqui agora a minha VE. Olha só, pessoal. A minha VE, ela vai ser a minha entrada VB, né? Menos a minha VBE. Então, vamos lá. Quanto que vale a minha VE, pessoal? 3,66. 3,66. E quanto que vale a minha VBE? Ela é constante, né? Ela vale? 0,7. 0,7. Então, a minha VE aqui, pessoal, ela vai ser aproximadamente, tá? Vou trabalhar com valor. Aproximadamente 3 volts. Bom, então eu sei que essa entrada aqui vale 3 volts. Eu consigo descobrir o meu IE, né? Então, vamos lá, pessoal. Ó, eu tenho a tensão, eu tenho a corrente e eu sei a resistência, é só usar a fórmula, é só a gente usar aqui, ó, Newton, né? Ohm, ó, então VE é igual a RE vezes IE. O meu VE eu sei que vale 3. O meu RE vale 20. E o meu IE é o que eu quero descobrir, né? Então, o meu IE aqui, pessoal, vai ser 20 que divide 3. Então, vai ser 20. Opa, é o contrário. 3 que divide 20, ó. 3 que divide 20, ele vai ser aqui 0,15, tá? Ou 150 miliamperes, tá? Então, essa daqui é a minha IE, né? Aí vocês vão falar para mim, sim, tá bom, LP? Então, até agora, você não me ensinou nada de novo, né? Você pediu para eu calcular a minha IC no ponto Q e a minha VCE no ponto Q, e até agora a gente calculou VB, VE e IE. Cadê a minha IE? Cadê a minha IC e a minha VCE, tá? Que estão no ponto Q. Bom, pessoal, então olha só. Eu falei para vocês, né, que para o meu amplificador EC e ele como amplificador de potência, tá? Ele tem que atuar da forma ativa, né? E para ele atuar da forma ativa, pessoal, a gente pode substituir ele aqui, ó. A gente pode substituir aqui, ó, por uma fonte de corrente IC e uma resistênciazinha aqui, ó, RE, né? Depois vai ligar na RE maiúsculo aqui. E ó, então lembra ó, que essa aqui, ó, quando ele está na forma ativa, ó, então isso daqui que está circulado, ó, se transforma nisso daqui. Todo mundo lembra dessa explicação, pessoal? Nas aulas, nas primeiras aulas de circuito? Ebers-Mous, né? Isso, ó. Essa daqui é a minha representação de Ebers-Mous, tá? Olha aqui, pessoal. Então, para ele estar na região ativa, a gente pode substituir por isso daqui, né? Olha só. Vocês conseguem perceber que a minha corrente IE, lembrando que a corrente que entra na base é muito pequena, e a minha corrente IC aqui é praticamente a mesma corrente, tá? Então, pessoal, olha só. Só, tá? Isso daqui vale só
Ó, então, somente, e é isso daqui que todo mundo tem que entender, tá? Então, ó, somente para o meu amplificador classe A, para o meu amplificador classe A minha corrente IC é aproximadamente a minha corrente IE, tá? E ele garante que ele vai estar no ponto Q. Então, aqui, ó, a minha ICQ é igual a minha E, que vale 150 miliampere, tá? Então, pessoal, para um amplificador classe a minha corrente ICQ tá? Então, ó, a minha corrente I é igual à minha corrente IE. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Dá pra explicar de novo, LP? Dá sim. Então vamos lá. Olha só. Isso daqui você lembra que o transistor, tá? Quando atuando na região ativa, a gente pode substituir ele por uma fonte de corrente em série com uma resistência interna dele. Isso você lembra? Mais ou menos. Tá? Ó, isso daqui a gente viu lá na primeira aula, tá? Então, ó, o transistor ele pode atuar de três formas. Na forma ativa, na forma ativa, na forma de corte ou na forma saturada, tá? Ele, quando ele está atuando como um amplificador EC e um amplificador de potência classe A, pois é o mesmo circuito, tá? É o mesmo circuito, ele está atuando na forma ativa, ó. Então eu venho aqui, ó, eu vou até fazer aqui, ó. Vou fazer aqui no próprio circuito, ó. Então, no lugar aqui, ó, tá? No lugar do meu transistor, a gente pode vir aqui e substituir, ó, por uma fonte de corrente IC, que é a minha corrente no coletor, insere aqui, ó, com uma resistência que a gente chama de resistência de Ebers-Mols, tá? RE. Então, ó, a gente substitui o transistor por esse circuito aqui, ó. Tá? Então, no lugar do transistor, ó, tá? No lugar do transistor, a gente pode substituir por um circuito equivalente, RE, tá? Quando ele está na forma ativa, onde essa fonte de corrente é igual à minha corrente no coletor, IC, e a gente tem aqui, ó. Então, olha só, quando ele está da forma ativa, essa corrente que vem da base, ela é sempre muito pequena, tá? Então, a minha corrente que entra aqui, ó, é a minha IC, tá? A minha corrente que vai sair aqui é a minha IE, ó, vai sair na base, ó, aqui a gente tem, ó, coletor, base, emissor, ó, igual é aqui, ó, coletor, base, emissor, tá? A gente só substituiu esse circuito por esse equivalente, tá? Por quê? Porque na região ativa a gente pode fazer isso. Olha só, a minha corrente que vem de base, ela é sempre muito pequena, tá? Quando ele tá no modo ativo, então olha só, a minha corrente IE, ó, lei de Kirchhoff dos nós, né? Ó, o somatório de nós que chega é igual ao somatório de nós que sai, tá? Só que essa minha IB, ela é tão pequena, que a gente pode considerar ela aproximadamente zero, ó. Então, a minha corrente no emissor, ela é aproximadamente a minha corrente no coletor. Deu para entender agora?
Certinho. Certinho? Então, olha só. E é isso daqui que eu quero que todo mundo anote e todo mundo saiba, tatuado aí no braço esquerdo, tá? Que no amplificador de classe A, a minha IC é aproximadamente a minha IE, tá? Então, olha só, a minha IC do ponto Q é igual a minha IE, que vale 150 miliampere. Então, pronto. Ó, então a gente achou a minha I, CQ. Agora falta achar, ó, a V de CE, né? Que é a minha queda de tensão, ó. A gente tem aqui, ó, a minha V de C. A queda de tensão VCE, então olha só, a minha queda de tensão VCE, tá? Ela é a minha tensão no coletor, VC, menos a minha tensão no emissor, que é VE. Não é? Todo mundo acompanhando comigo, pessoal? É, ué. Então, vamos lá. Então, olha só, VE a gente já calculou, né? A gente sabe que vale 3 volts. Então, falta agora a gente calcular VC. Como que a gente calcula VC, pessoal? Vamos lá. Olha só. Então, vamos vir aqui na análise dos nós, né? Ó, aqui vale 30 volts. Todo mundo concorda que nesse nó aqui também vale 30 volts? Né? Todo mundo consegue enxergar isso? Beleza. Então, olha aqui, pessoal. Aqui vale 30 volts, né? Aí ele vai vir aqui, e aqui, ó, ele vai ter uma queda de tensão na minha RC, não vai ter? Uhum. Ó, 30 volts, ele tem uma queda de tensão na RC, e logo depois aqui, ó, vai ser a minha tensão do coletor VC. Então, olha só, percebe isso daqui, ó. A minha tensão no coletor, ela vai ser os meus 30 volts de alimentação, que é a tensão aqui em cima, menos a queda que eu tenho nesse coletor RC. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Se não conseguiu, não tem problema, eu explico de novo, pessoal. Sim. Então, ó, qual que é a queda de resistência aqui? Bom, a queda de tensão em um resistor é a corrente que passa nele vezes o meu resistor. A corrente que passa aqui é a minha IC. Eu já não achei o valor de C? IC vale 150 miliampere. Então, olha aqui. Então, a minha VC vai ser 30 menos 150 mili, que multiplica 120, tá? A minha VC aqui vai ser 30 menos 18. A minha VC aqui vai ser 12 volts, tá? Então, olha só, pessoal. Qual que é a minha tensão de funcionamento CE no ponto Q, que garante um funcionamento dele como um indutor de classe A? É a minha VC menos a minha VE, né? Então, a minha VCE aqui, pessoal, vai ser... A minha VCE aqui vai ser 12, que é VC, menos 9. Então, a minha menos 3, desculpa. Então, a minha VCE vai ser 9 volts, tá? Volta lá, como que é o negócio? Ó, a minha VCE é VC menos VE, né? Quanto que vale VC? A gente calculou aqui, vale 12. Beleza. Quanto que vale VE? A gente já tinha calculado aqui, vale 3. Beleza. Então, a minha VCE vale 9 volts. A última coisa que falta a gente calcular, pessoal, é o meu RC, tá? O meu RC, pessoal, ele é a minha resistência RC paralela com a minha R
L. Ó, que é a minha impedância de saída, tá? Esse RC aqui, ó. Então, olha só, ela é minha RC paralela com a minha RL. A minha T vale 120. Então, ó, é 120. Paralela. A minha RL, ó, vale 180. Então, a minha RCzinha aqui, ó, duas resistências em paralelo é o produto, 120 vezes 180, dividido pela soma, 120 mais 180. A minha RC aqui, pessoal, dá, deixa eu fazer as contas aqui um minutinho só. Minha RC, ela vale 72 ohms. Entenderam, pessoal? Eu fiquei meio perdido mais atrás na tensão. Aqui? Aqui. Isso. Então vamos lá. Ó, vamos analisar só essa parte do circuito aqui, né? Ó, então a Você gente... achou a tensão Ó. no RC, certo? Isso, ó, vamos lá. Ó, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Ó, esse ponto aqui, onde eu tô em cima aqui, ó. Deixa eu pegar o apontador. Esse ponto aqui, você consegue entender que ele é 30 Chega a volts? 30, chega a 30. É 30, né? Tem a queda por causa da resistência. Isso. E esse ponto aqui a gente chama de VC, que é a Certo. minha tensão na porta do Uhum. coletor, tá? Se aqui tá. fosse um curto-circuito, a minha VC também valeria 30 volts, não valeria? Entendi. Só que por que ela não vale 20? Porque tem uma queda de tensão nessa resistência, tá? Então, olha só, a minha VC, ela é os meus 30 volts, menos a queda de tensão nessa resistência RC. Perfeito. Como que eu meço a queda de tensão nessa resistência RC? A corrente que passa aqui, IC, vezes o valor da resistência. Então, 150 mili vezes 120. Perfeito. Então, o meu VC vale 12. VC é 12. Daí na Isso. próxima parte, Aí, ó, ele quer a minha queda de tensão VC menos VE. VCE. A minha queda de tensão VCE é o VC menos Beleza. o VE. Peguei Então, já. 12. Beleza? Beleza. Então, o meu RC, pessoal, isso daqui é fórmula, tá? O meu RCzinho é RC paralelo com RL. Perfeito. Agora, pessoal, ó. Na figura anterior, muda o valor de RE para 20, de 20 para 30 ohms e encontra de novo o ICQ e o VCE e o VCE. Vocês fazem isso para mim? Se eu der 10 minutinhos, vocês conseguem? RE 20. Não, 30? Você muda de 20 para 30. Uhum. Então muda aí para mim. Olha, Pia, aquela forma que a gente usava antes, então, para calcular a RL, achar a impedância e tal, a gente vai parar de mexer com aquilo. Ó, o RE', tá? A gente não vai precisar dele agora não, tá? A não ser, na verdade, a gente vai continuar usando, tá? A gente está fazendo só, ou a gente está analisando. Quando a gente estava fazendo a análise lá, a gente não se preocupava com VC e IC, né? Então, ó, se a gente quiser achar o RE', ó, a gente ainda pode fazer, ó. O meu RE', que é a minha resistência de Ebersmoll, é 25 milivolts dividido por IE. Tá? A gente ainda consegue achar ela sem problema nenhum. Nesse caso aqui, eu só não precisei, tá?
Mas eu não precisei ainda. LP, tem como o senhor guardar desde o começo me tirar uns print aqui pra guardar? Tem. Opa, vamos lá. Você quer daqui? Tem mais alguma coisa antes? Eu. Tenho. Esses slides já estão lá no portal, tá? Pera aí, volta rapidão que não deu a ficar primeiro. Pode ir pra próxima. Vocês conseguem se organizar com print, pessoal? Pode ir pra próxima. Eu me perco todo. Não pode deixar acumular. Se acumular, fica perdido mesmo. Aí agora eu quero que vocês façam essa daqui pra mim. Mas vai mudar só o VC aqui. Vai mudar só não, né? O IC também muda, ué. Não, o IC vai ser diferente, mas aí por isso que vai mudar o VCE. Isso aí. E o RCE não muda. O RC não muda. Tanto que eu não pedi para calcular ele de novo, não. RC 72 ohms. Não, se fosse calcular tudo, entendeu? Sim, se você calcular de tudo, ele não muda, não. Dá 15 volts. É isso mesmo. Beleza. E o IC, né, é 100 mili. O IC é 100 milho. Já fizeram, pessoal? Ou ainda não? LP, Oi. é o ICQ, né? Uhum. Ele deu 100 miliampere Eu acho que é isso mesmo. e o VCQ 15 volts. É isso mesmo. Então, vou fazer aqui então, pessoal. Vamos lá. Ó.
Então, ó, ele quer que a gente faça a análise do circuito anterior, né? Só trocando o meu RE para 20. Então, isso daqui não vai mudar, ó. Então, vamos lá. Minhas resistências, cara, cada dia que passa tá ficando pior. Aqui vai ser 68. Aqui vai ser 30. Aqui vai ser 120. Aqui agora que mudou, né? Foi 30 ohms, tá? Então, olha só, pessoal. A minha VB, que é a minha tensão de base aqui, ó. Ela vai continuar sendo 68, que divide 490. 68 que multiplica, 68 que multiplica 490 mais 68 vezes 30, tá? Então ela vai continuar sendo aproximadamente aqui, ó, 3,66 volt, né? A minha VBE, pessoal, a minha VE aqui, ó, vai continuar sendo VB menos VBE. Então, ó, a minha VE aqui, ela vai ser, né? 3,66 menos 0,7. Então, a minha tensão de entrada ainda continua sendo 3 volts. Até aqui nada mudou, né? O que mudou? Mudou aqui, pessoal, que a minha tensão de entrada, a gente tem aqui a nossa corrente IE. Então, aqui, ó, VE vai ser igual a RE e E. O meu VE vale 3. O meu RE vale 30. E o meu IE é o que eu quero descobrir, tá? O meu IE aqui, pessoal, vai ser 3 que divide 30, que dá 100 miliamperes. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, olha só. Bom, pessoal, como a gente está trabalhando de um classe A, tá? Então, para o meu classe A, o minha IC de Q é igual a minha IE. Então, a minha IC de Q vale 100 miliamperes. Então, pronto, tá? Agora, falta a gente achar, pessoal, a minha VCE no ponto Q, né? Que é a minha VC menos a minha VE, tá? Olha só, pessoal, aqui vale 30, né? E aqui a gente tem a nossa VC. Então, eu tenho que a minha VC, ele é a tensão de 30, menos a queda que eu tenho aqui, ó. Que é RC e C. Então, a minha VC aqui ela vai ser 30, que multiplica 120 vezes 100 milivolt, tá? Então, pessoal, 120 vezes 100 mili, 18. 30, vai dar 18? Isso. 12. Então, 12. Oi? 12. Não, 12 não, mano. É 18 mesmo. Vai dar 12, 30 menos 12, 18, isso. Isso daqui dá 18, 30 menos... Vai dar 12? Embaixo, aí. Isso, ó, 18 volts, tá? Então, vamos lá. Então, ó, a nossa VCE de Q, ela vale VC menos VE. Então, minha VCE é... Opa! Então, minha VCE de Q, ela vale aqui, ó, 18 menos 3. A minha VCE de Q vale 15 volts.
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então vamos dar LP, sequência. vamos lá rapidão me tirar aqui as duas fotos, rapidão. Pode passar? Pode. Aí. Então, olha aqui, pessoal. Algumas informações importantes que a gente tem que saber no meu amplificador, tá? Pessoal, a minha potência de saída, tá? Ele pode ser calculada. Ó, tá aqui, tá errado, ó. A minha potência de entrada, P in. A minha potência de entrada é a minha V de RMS ao quadrado. O que é essa V de RS ao quadrado? É a minha V de entrada, tá? Então, ó, a minha V de entrada. Aquela V de entrada, né? Lembra que a gente calcula, ó? A gente pega esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui a gente troca por esse daqui, ó. Que aqui a gente tem a nossa RG, que para esse caso aqui é curto-circuitada, né, pessoal? Ó. Neste caso aqui é curto-circuitado, ó. E aqui a gente tem a nossa Z de entrada, né? Esse ponto aqui a gente tem a nossa V de entrada, né? E aqui a nossa VG. E ó, esse daqui é o nosso circuito de saída, ó. Que é o ganho, AV vezes Vent. Aqui, ó, é o nosso RC. E aqui é o nosso R. L. Então, quem perguntou se a gente não ia precisar usar as outras coisas, a gente precisa sim, tá? Porque a potência de entrada do meu sistema, a gente precisa dessa potência de entrada aqui. A LP, como que a gente calcula a potência de entrada? A gente aprendeu lá no amplificador de tensão, tá? E essa daqui, ó, é a minha potência de saída. A LP, como que eu calculo essa potência de saída? Da mesma forma, a gente aprendeu lá, tá? Essa é a minha impedância de entrada. Então, olha só, pessoal. Então, olha só. A gente tem aqui... Olha só, a gente tem aqui, então, a nossa potência... Desculpa. Ó, opa. A nossa potência de saída é isso daqui, ó. Peraí que eu fiz isso daqui. Esquece isso daqui, ó. A nossa potência de saída, a gente calcula pela tensão de saída ao quadrado, que divide 8 RL, tá? E a minha potência de entrada, ele é a minha V de entrada ao quadrado, que divide 8 vezes a minha Z de entrada, tá? Então, ó, o meu ganho de potência, a gente pode achar ele dividindo a minha P de saída pela minha P de entrada. P in aqui, ó. Então, olha só, são duas formas que a gente pode calcular, né? Lembra lá que a gente falava de dissipar potência, tá? Dissipar potência, pessoal, é a potência perdida no meu transistor, tá? Pessoal, a potência dissipada a gente chama PDQ, ela é a minha VCEQ vezes a minha ICQ. A gente já aprendeu a calcular, né? A minha VCEQ e a minha EQ. Então, assim que a gente chama de potência dissipada.
Pessoal, quando não há sinal acionando o transistor, tá? A dissipação da potência quiescente é acima quando um sinal está presente, tá? A dissipação da potência diminui, pois o transistor converte parte da potência quiescente para uma potência de sinal. Então, olha só, esse daqui então, quando menor a entrada do sistema, pessoal, maior é a potência dissipada, tá? Então, aqui a gente tem o cálculo da potência dissipada. Outra coisa, pessoal, olha só, outra coisa que a gente pode calcular também, tá? A potência que é fornecida, parte da minha potência do sistema, tá? Parte vem da fonte de corrente alternada, parte vem da fonte de corrente contínua, tá? LP, como que eu posso calcular a minha potência da fonte de corrente contínua, tá? A minha potência da fonte de corrente contínua, ela é a VCC vezes a minha ICC. Aí vocês me perguntam, então é a fonte de corrente contínua de alimentação vezes a minha ICC. Aí vocês podem me perguntar, LP, mas como que eu calculo a minha ICC? Tem jeito? Não tem jeito? Não tem... Pessoal, a minha ICC, tá? Ó. A minha ICC, ela é a minha corrente de bias aqui, ó. Peraí, desculpa, não é bias, não. É bias, sim. De bias, mais a minha ICQ. A ICQ, a gente já aprendeu a calcular, tá? Como que eu... Ó, isso daqui... De novo, ó, anotem porque não tem no slide, tá? Então, a minha ICC é a minha corrente de bias, mais a minha ICQ. Pessoal, o que é a minha corrente de bias, tá? É a minha corrente na porta B, tá? Então, ó, a gente pode achar a corrente na porta B, a minha corrente de bias, a corrente contínua na porta B, ela é a minha tensão, VCC, tá? Que divide, ó, o meu R1 mais o meu R2. Então, assim, ó, a gente pode calcular a potência do sistema que está vindo da minha fonte de corrente contínua, né? Por que chama esse bagulho aí corrente de bias? Cara, boa pergunta. Não sei, tá? Vou pesquisar, depois eu te falo. Mas é a corrente que entra ali pela porta B. Certo. Chama de corrente de bias. Corrente... Aí, olha só. A gente calcula assim, ó. VCC dividido por R1 mais R2. Essa daqui, ó, é a minha contribuição de corrente da fonte de corrente contínua e a tensão da fonte de corrente contínua, tá? E aí, pessoal, a gente consegue achar aqui, ó, a minha eficiência, tá? Como que eu calculo a minha eficiência? A minha eficiência, pessoal, é a minha tensão de saída total, né? Quando a gente calcula a tensão de saída total, a minha P-out é a tensão do sistema. Então, é a tensão da corrente alternada. Então, a gente pega a tensão da corrente alternada dividido pela tensão da corrente contínua, tá? Isso daqui, pessoal, dá a eficiência do meu amplificador. O que isso significa, pessoal? Significa quantos por cento ele é possível, quantos por cento dele está realmente aumentando potência, tá? E o quantos por cento dele vem da corrente contínua, tá? Então, vamos supor, pessoal, que o meu N aqui dê 25%, tá? Quer dizer que 20%, 25% da energia dele está sendo utilizado para aumentar, para dar o ganho da corrente alternada, tá? Todos os outros 75% vem da minha corrente contínua, tá? Então, esse é o rendimento do meu amplificador. Lembra que o meu amplificador de classe A ele tem um rendimento de no máximo 25%? Ou seja, pessoal, 75% do ganho de tensão ali é em virtude da corrente contínua, tá?
Só 25% da energia ali está conseguindo fazer a amplificação da corrente alternada. Deu para entender, pessoal? Dá pra explicar de novo, LP? Qual parte? Essa última aí mesmo. De rendimento? Isso. Então vamos lá. O que é um rendimento? Tá? Ó, a palavra rendimento, tá? Se eu falar para você assim, ó, por exemplo, né? Ó, que um jogador de futebol, tá? Ele chutou 10 bolas pro gol e fez um gol só. Ou seja, o rendimento desse jogador, ó, então, ó, ele chutou 10 bolas, né? E fez um gol. Então, ele tem um aproveitamento, um rendimento aqui, ó, de 0,1 ou 10%. Quer dizer que dos 10 chutes que ele deu, só 10% se converteram no que ele queria, que era gol. Tudo bem? Essa analogia, até aí você entendeu? Certo. Certo? Olha só, o meu circuito amplificador de potência, tá? Ele quer amplificar aqui a minha tensão. Ele quer amplificar aqui a minha potência, ó, dessa fonte aqui, né? Da minha VGG. Então, ele quer amplificar essa potência, tá? Só que o meu circuito CC, eu não consigo destacar ele, eu consigo analisar eles de maneira distinta, tá? Mas eu não consigo destacar ele eu não consigo destacar ele do meu sistema, tá? Ou seja, parte da potência aqui que é consumida, que a gente mede lá no final do circuito, vem da minha fonte de corrente contínua, né? Ó, da minha PCC. PCC, ó, é a potência fornecida para um aplicador pela fonte de corrente contínua. Tá? Mas essa potência aqui, ela não me é útil, tá? Por que ela não me é útil? Ela não me é útil porque a única função da fonte de corrente no meu circuito é garantir que o meu transistor vai funcionar na região ativa, tá? A função dela ali é essa, é garantir que o meu transistor vai funcionar na região ativa. Ela tá ali para isso, mas ela acaba gerando potência, tá? Então, olha só. Então, essa potência aqui é uma potência que ela está gerando, ó, que ela está sendo fornecida, mas que não me é útil. O que é útil para mim? Útil para mim é a potência de saída da fonte de corrente alternada. Isso daqui me é útil, tá? Então, olha só, é a minha potência útil dividido pela minha potência perdida. É o mesmo caso do jogador de futebol, tá? Assim a gente consegue calcular o rendimento da fonte. Ou seja, quantos % daquela elevação de potência me é útil de verdade? E quantos % ele está elevando corrente contínua que não me vai ser útil, tá? Então, pessoal... Então, por exemplo, um rendimento de 25%, tá? Quer dizer que 25% daquela elevação é útil, os outros 75% não. O LP. Oi. Acho que foi o senhor mesmo que falou uma vez em outra matéria que nas indústrias tinha que ser, acho, mais de 80%, 90% do rendimento das máquinas, não é isso? Não, isso é fator de potência. Ah, fator de potência, estou confundindo. Está confundindo, tá? Aqui a gente tá... A lá é elétrica, aqui é eletrônica, tá? Lá a gente está falando de fator de potência. É a potência que vai ser consumida no motor, tá? Aqui a gente está falando de amplificação de potência. Qual que é o ganho que a gente vai ter? Então vamos lá, pessoal. Então, ó, como que a gente calcula a potência de entrada do sistema? V de entrada que divide 8
Z de entrada. Como que a gente divide a potência de saída do meu sistema? Tá? Potência de saída é a V de saída, que divide 8 RL. RL é a minha carga. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui, ó, o mesmo circuito que a gente já analisou, né? Então, a gente já fez análise desse circuito aqui. A gente já fez análise aqui, ó, e para esse circuito a gente viu que a minha ICQ vale 150 milivolts, né? E a minha VCQ vale 9 volts. Tá? A gente já fez essa análise anteriormente, tá? Ó, o beta aqui, ó, é de 600. Eu esqueci de colocar aqui no exercício, mas o beta é de 600. Então, vamos ler lá, ó, pessoal. Se a tensão de pico de saída for 18 volts, olha que belezinha. Ó. Esse circuito aqui, ó, a gente pode representar ele assim, ó. Né? Aqui a gente tem uma Z de entrada. Aqui a minha tensão, ó, é 200 milivolt, né? Então aqui a gente tem uma V de entrada e a gente tem aqui, ó. Aqui vale ganho de tensão vezes a V de entrada. Aqui mede a minha RC, né? Que vale 120. E aqui a gente tem a nossa carga, que é o nosso RL, que vale 180. Tá? Olha só, pessoal. Ele já tá dando pra gente, tá? Se ele não desse, a gente podia calcular. Que a gente já aprendeu a calcular isso daqui, tá? Mas ele, ó, ele tá falando pra gente que a minha V de saída, então a minha V de saída aqui, ó, vale 18 volts. Tá? Então, a minha tensão de e a minha tensão de entrada aqui vale quanto, pessoal? Hein? Só de olhar aqui a gente consegue ver. 200? 200 mili, né? Não tem... Não tem resistência aqui RG? É. Se não Por tem que RG... que não tem o RG aí, no caso? Só refrescando aqui. Ó, vamos porque lembrar. não tem, só tem ali, só tem o capacitor. Beleza. Isso, só tem o capacitor. Mas vamos lembrar que isso daqui, ó, ele é o final do meu circuito, né? Pode crer. E essa minha tensão de entrada aqui, ela representa uma tensão de Thevenin de um circuito que está representado aqui por uma tensão em série com uma resistência. Quer dizer que esse circuito aqui, a resistência dele era nula, tá? Então, a gente não representa ela aí. Beleza. Então, ó, e ele já está falando para a gente também, ó, para a gente não precisar calcular, que a nossa Z de entrada a nossa Z de base. Opa. Isso aqui é a nossa Z de entrada. Ele está falando aqui que a nossa Z de base, né? O que é a nossa Z de base, pessoal? É beta que multiplica REzinho. Tá? Então, ele já está dando para a gente a nossa Z de base, ó. A nossa Z de base, ele está falando que vale 100 ohms, tá? Dado isso, ele quer saber qual que é o meu ganho de potência, AP, qual que é a potência dissipada pelo transistor, então ele quer o P dQ, e qual que é a minha eficiência, N, tá? Então ele quer que a gente calcule essas três coisas. Então vamos lá. Vamos começar, pessoal, pelo meu ganho de potência, né? Então, ó, o meu ganho de potência AP, ele vai ser a minha potência de saída, que divide a minha potência de entrada, né? Então, vamos lá, ó. A minha potência de saída, pessoal, eu já mostrei para vocês como é que a gente calcula, ó.
ela é V de saída ao quadrado que divide 8 RL. Então, vai dar aqui, ó, 18 ao quadrado que divide 8. O meu RL, pessoal, que vale 180. Né? Então, fazendo essa conta aqui, pessoal, a minha V de entrada aqui dá 225 miliwatts. Tá? E a minha potência de saída aqui, pessoal, ó. A minha potência, quer dizer, de entrada. A minha potência de entrada, eu falei para vocês que ela é a minha V de entrada, né? Que divide 8 vezes a minha Z de entrada. Pessoal, como que eu calculo Z de entrada? Vocês lembram? Hein? R1 paralelo com R2, paralelo com Z de base. Isso mesmo, R1 paralelo com R2, paralelo com Z de base, tá? Ó, então a minha Z de entrada, ela vai ser aqui, ó, 490 paralelo com 68, paralelo com 100, tá? Então, olha só, a minha Z de entrada vai dar, pessoal, aqui, ó, 37,4 ohms, tá? Então, olha só, então a minha P de entrada aqui vai ser, aqui é V de entrada ao quadrado. Então, vai ser aqui, ó, 200 mili ao quadrado, que divide 8 vezes 37,4. Isso daqui, pessoal, dá 133,7 microwatts. Tá? Então, ó, o meu ganho de potência AP. Então, pessoal, para eu calcular minha potência de saída, eu preciso minha V de saída e do meu RL. Para eu calcular minha potência de entrada, eu preciso da minha V de entrada e da minha impedância de entrada, né? Então, olha aqui, a minha AP vai ser a minha P de saída, 225 miliwatts, que divide a minha impedância de entrada. 133,7 microwatts, tá? Ó. Isso aqui a gente pode cortar. Isso aqui é 10 a sexta, isso aqui é 10 a terceira, tá? 10 a sexta e 10 a terceira, pessoal. Ó, fazendo isso daqui, ó, meu ganho deu de 1.683. O meu ganho de potência, tá? E foi mesmo, pessoal. Foi de 133 micro para 225 mili, tá? Então, foi um grande ganho. Então, a primeira parte que ele me pediu aqui, ó. Então, a primeira parte resolvida, tá? Fiz aqui o meu ganho AP. Foi só isso que ele pediu? Não, tá? Ele pediu também, ó, qual que é a potência dissipada. Potência dissipada, pessoal, a minha potência dissipada, P de Q, ela é a minha VCEQ vezes ICQ. A gente já calculou, tá, pessoal? A minha VCEQ, a gente calculou lá atrás, ela valia 9 volts. E minha ICEQ, 150 mili, tá? Então, 9 vezes 150 mili, a minha potência dissipada no meu transistor foi de 1,35 watts, tá? E por último, pessoal, ele está pedindo o nosso rendimento. Então, vamos lá. O nosso rendimento N, né? Ele é o meu Pout dividido pelo meu PCC.
Bom, pessoal, o meu Pout, a gente já calculou, ó. Calculamos aqui atrás, ó. Nosso Pout vale 225 milivolts. Então, falta agora a gente calcular o PCC. O nosso PCC, ele é a minha fonte, VCC, vezes o meu IC. ICC. Bom, pessoal, o meu VCC é a minha fonte de alimentação corrente contínua do sistema aqui, ó. Que vale 30 volts, né? Então, vamos lá, vale 30 volts. Então, o meu VCC aqui vale 30 volts. Ah, LP, mas falta achar o meu ICC. O nosso ICC, pessoal, ele é a minha corrente de bias mais a minha corrente ICQ, tá? Então, ó, o ICC, pessoal, a nossa corrente de bias, tá? Ela vai ser o VCC que divide R1 mais R2. Então, vai ser aqui, ó. LPI bias é para quê mesmo? É a corrente que entra em B. Para achar o ICC, ó. Então, ó, é 30 que divide o meu R1, que é 490, mais o meu R2, que é 68. Isso daqui, mas ICQ eu já calculei, ó, é 150 mili. Tá? Então, ó, a minha I de bias aqui, pessoal, fazendo essa continha aqui, ó, ela vai dar 53,8 mili mais 150 mili. A minha ICC, ela vai ser igual a 203,8 miliampere. Pronto, agora a gente pode calcular o PCC, ó. PCC é o meu VCC que vale 30, vezes o meu ICC que vale 203,8 mili. Nosso PCC aqui, pessoal, ele vai ser aqui, ó, 6,11 miliwatt. Não? Isso. Então, agora falta dividir o estágio, pessoal. O meu estágio, ó, é só a gente dividir o nossa Pout pela... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, que eu acho que eu estou... É isso mesmo. Deixa eu só ver uma coisa, pessoal. Só um minutinho. Eu acho que eu passei uma coisa errada para vocês. Só fazer um teste aqui. É isso mesmo, ó. Aqui, pessoal, na verdade, ó, é o contrário, tá? Corrijam lá, eu vou corrigir no slide, ó. Mas é o meu PCC que divide o meu Pout, tá? Então, vai ser aqui, ó, 225 miliwatts. Opa, contrário. 6,11. Não, pessoal, tá certo. Viaja não. Opa! Viaja não, que tá certinho. Calma aí. Tá. Sexta-feira à noite tem hora que é foda, né? Aqui dá 6,11 watts, não miliwatts. Então, o meu N, ele é o meu Pout, que vale 225 mili, que divide 6,11, vai dar aqui, pessoal, 0,0368, tá? Que se a gente for passar para porcentagem, é só multiplicar por 100, dá 3,68%. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que só 3% da energia do transistor
está sendo utilizado para fazer o ganho de tensão da fonte que a gente quer, tá? 97% da energia vem da fonte de corrente contínua. Pessoal, então esse é o seguinte, ó. Como que a gente faz a análise, tá? Quando a gente pede para analisar, amplificador de potência, a gente pede duas coisas, tá? A gente sempre pede o ganho de potência, que aí já influencia. A gente já encontra a potência de saída e a potência de entrada, tá? Então precisa, ó, para achar a potência de entrada, precisa da tensão de entrada e da impedância de entrada. E para achar a potência de saída, precisa da tensão de saída, tá? Então é isso que precisa. E, pessoal, a gente pede a potência dissipada no transistor, que é a minha PDC. Para achar ele, a gente precisa do IC e do VCE, tá? E a gente pede também o rendimento. Para achar o rendimento, tem que achar a minha ICC, tá? Então, é isso que a gente pede quando a gente pede análise de amplificador de saída, tá? Dito isso, pessoal, eu quero que vocês façam para me entregar. Vamos lá. Ó. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Acabou agora. Pessoal, dito isso, tá? Eu quero que faça para me entregar para a semana que vem. Valendo pontinho aí de parcial, tá? Calcule o ganho de potência, a potência dissipada pelo transistor e a eficiência no amplificador a seguir. Ó, para um beta aqui, ó, igual a 100, tá? Olha só, pessoal, dei esse amplificador aqui, tá? No exercício anterior, tá? Ele tinha dado a minha V de saída e tinha dado também a minha Z base, né? Eu dei a minha V de saída, a minha V base ou a minha V de entrada aqui? Eu dei algum desses valores? Não. Mas a gente consegue calcular, não consegue? A gente não aprendeu amplificador EC? Então vocês vão ter que fazer tudo do amplificador EC, tá? Para quê que eu preciso fazer tudo do amplificador EC? Para descobrir a tensão de saída, a tensão de entrada e a minha Z de base. Uma vez que vocês fizeram tudo, pessoal, vocês voltam aqui, ó. Aí vocês conseguem calcular o meu ganho, tá? Aproveita quando você estiver fazendo a análise do circuito CC, já calcula já o IC e o VCE, tá? Para ganhar tempo, para você calcular o PDQ. E depois você calcula o meu PCC, tá? Pessoal, eu vou corrigir ele no começo da próxima aula, tá? Mas isso quer dizer que a aula acabou? Não. Não. Sim. Tá?